A CPI hoje virou palco do maior fake news desta pandemia. Uma versão apresentada por um funcionário do Ministério da Saúde, por um deputado que levou a situação ao presidente da República e que chega aqui e tenta sustentar uma narrativa acusatória que deve ser esclarecida no âmbito interno do Ministério da Saúde, deve ser apurado aí pela Corregedoria interna do Ministério da Saúde. E lamentável, a oposição se ancorou numa acusação absolutamente falsa, sem lastro na verdade, sem qualquer fundamento de razoabilidade. Falou a semana toda que estaríamos diante de um escândalo envolvendo o governo federal, e quando você olha para o processo, você vê que está diante de uma situação absolutamente normal nas tratativas administrativas. O departamento onde o funcionário trabalha identifica falhas, erros formais num invoice, numa fatura, e antes dele reportar aos superiores hierárquicos dele, comunica ao seu irmão, que é deputado, e vai ao presidente da República. Ele recebe o documento na quinta-feira, no sábado vai com o presidente da República, fala de muitos assuntos, e entre eles menciona, olha, tem que tomar conta dessa situação, desse contrato da vacina indiana, porque há suspeita, um documento chegou errado. E, a partir dali, posteriormente, o presidente tem um encontro com o general Pazuello, que era o ministro na época, determina que olhe para esse processo, verifique o que tem. Na segunda-feira, isso tudo acontece, o próprio departamento comunica à empresa, olha, o invoice veio e há alguns problemas. Tem problema com relação ao pagamento, aqui está prevendo pagamento antecipado, o contrato não prevê assim. Aqui está prevendo embalagens e não o número de doses, e pede que a empresa corrija. A empresa passa então a responder, não oferece qualquer resistência. Os documentos mostram que a empresa havia já identificado alguns erros e que já estava pedindo a correção. Dia 22, ela manda um novo invoice. Nesse novo invoice, faz a correção de alguns pontos, mas corrige a questão da quantidade das doses, manda informação em relação à empresa Madison, que seria uma subsidiária da própria Bharat Biotech, e eles estavam levantando, porque está aparecendo nessa relação uma empresa que não estava inicialmente no contrato. Eles informam tudo dentro do processo. E aí no dia 23 tem um último invoice, porque eles identificam no segundo invoice que ainda tinha um problema com relação ao pagamento antecipado e tinha ainda um problema com relação ao valor final, porque estava considerando naquela nota frete e seguro, e isso é por conta do laboratório. Então, notifica no mesmo dia a empresa e eles corrigem. No dia 23 está tudo saneado. Do dia 22 para o dia 23, tudo isso aconteceu, regulariza toda a documentação, tem a licença de importação, sem nada que possa olhar para o processo e falar assim, olha, continua aqui, tem algum erro. Coisa absolutamente normal. E eu perguntei para ele, isso já aconteceu antes de ter que corrigir o invoice em razão de impropriedades e erros formais? Ele disse, já. Mas ele achou que devia trazer a público uma denúncia de uma suspeição sobre esse contrato. A verdade é que eles fizeram uma leitura absolutamente errada desses documentos, num primeiro momento. Tanto que espalharam o maior fake news dessa pandemia, de que esse contrato tinha um superfaturamento de 1000%, porque tinha ali 300 mil doses por 45 milhões de dólares, o que fazia com que cada dose custasse 150 dólares. Eles só esqueceram de ver que a quantidade lá da embalagem era de 5 ml, e 5 ml são 10 doses da vacina. 10 doses vezes os 300
frascos, você tem 3 milhões de doses. Portanto, não havia, do ponto de vista de quantidade, nenhum problema. O problema é formal, porque o Brasil está comprando, tinham que entregar naquele primeiro momento 4 milhões de doses, eles explicam por que não estão mandando 4 milhões de doses, e sim 3, porque tinha um problema de seguro. Tudo isso dentro do processo, tudo isso checado por funcionários do departamento, conferido pelo fiscal do contrato, mas ainda assim, não se sabe por qual motivação, eles vêm a público depois, muito tempo depois, de tudo isso saneado, tudo isso resolvido, para dizer que tem suspeita nesse contrato. Olha, é algo triste para o Brasil, no meio de uma pandemia, o Brasil precisando de mais vacinas, servidores que estão se desdobrando dentro do Ministério, e eles fazendo com que a CPI, que é o circo do Senado Federal nesse momento, eu tentei mostrar aonde estavam os problemas, aonde estavam os equívocos, como foi solucionado, como foi resolvido, cada um, não deixaram sequer que eu desenvolvesse uma linha de raciocínio para mostrar. Eles tumultuaram, eles estavam constrangidos, a oposição ficou constrangida hoje, no início do depoimento, com o falatório apresentado, com o WhatsApp para lá, o WhatsApp para cá, áudio de um, áudio de outro, em cima de nada, absolutamente nada. É lamentável que o Brasil esteja tendo que passar por isso. Eles talvez tenham imaginado estar em governos anteriores, quando nós tivemos os maiores escândalos de corrupção deste país, e tentaram medir o governo do presidente Bolsonaro pela régua dos governos do PT. Não dá, não dá. Eu sou o primeiro, havendo qualquer indício de corrupção, de ilegalidade, que se apure, que se busque apontar pelos responsáveis, mas não é o caso que nós estamos vendo aqui. Uma situação absolutamente normal, de correção de dados, que foi feita do dia 22 para o dia 23. Tudo saneado, tem a licença de importação. Aí eles vêm agora, no mês de junho, para ir à televisão com o primeiro documento. Foram 3 invoices. O primeiro com erros formais, houve a notificação. O segundo com erros, houve a notificação. O terceiro, totalmente corrigido. Mas eles vão à mídia com um documento que havia sido corrigido e já se sabia que estava corrigido. Com que motivação? Com que interesse?